Então agora a gente vai ver uma comparação gráfica de juros simples e juro composto para ver graficamente a diferença entre eles. Então vamos pegar um empréstimo bem simples, tá? Vamos pensar que tu pegou um empréstimo de R$100 a uma taxa de 5% ao mês. Aqui eu não estou falando se a taxa é uma taxa simples ou composta, porque a gente vai calcular as duas. Então, agora com base nisso, a gente vai construir um quadro para tentar entender a diferença entre o juro simples e o juro composto. Então aqui a gente tem os meses do ano, então tu pegou uma taxa, um empréstimo que vai ser pago ao final de 12 meses. E a gente quer comparar a diferença entre juros simples e entre juros compostos. Então no período zero, quando tu pega o empréstimo, tu deve 100, tanto em juros simples quanto no juro composto. No período 1, pensando primeiramente em juros simples, tu deve o 100 mais 5% sobre o 100, ou seja, 105. Então o juro incide somente sobre o principal. No composto, tu deve o 100 mais 5% sobre 100, dado que esse é o teu primeiro período, então tu deve 105 também. Então sempre que a gente tiver um período somente, o juro simples ele é igual ao juro composto. Agora vamos ver o que acontece no segundo período. No segundo período, tu deve 105, que vem aqui, do período anterior, do primeiro período, só que agora tu deve 5% de 100. Então no juro simples, o 5% está incidindo somente sobre o 100, então no final do primeiro período a tua dívida está em 110. Agora no segundo período do juro composto, tu também está devendo 105 do período anterior, só que agora tu deve 5% de 105, ou seja, o 5% está incidindo sobre todo o juro mais o principal, e não somente sobre o principal. Ou seja, no final do segundo período, tu já está devendo 110 com 25 no juro composto. Então a gente já está vendo uma diferença de 25 centavos aqui no segundo período em relação ao juro composto quando comparado com o juro simples. A gente pode fazer isso para mais um período, por exemplo, 3 períodos. Então, juro simples, vou dever os 110 e 5% sobre 100. Então, o juros está incidindo somente sobre o principal. Devo 115. No juro composto, de novo, vou dever os 110 com 25, que é o que vem daqui, e os meus 5% vai ser sobre os 110 com 25 e não somente sobre os 110. Ou seja, no final do terceiro período, eu já estou devendo 115 com 76 no juro composto, já com uma diferença entre o juro simples e composto de 76 centavos. Eu posso fazer isso até chegar no 12º período para eles. Né? Se eu fizer essa conta para o juro simples, eu vou ter que no final da minha dívida, peguei meus R$100, com juros simples eu estaria pagando R$160, e com juro composto eu estaria pagando 179,58. Ou seja, a gente tem uma diferença aqui de 179,58 menos 160, que dá igual a 19,58. Comparando um empréstimo a juros simples e juros compostos, eu vou ter uma diferença pegando esses R$100 em 12 meses, com uma taxa de 5% ao mês, uma taxa de R$19,58. Então, a diferença entre o juro simples e o juro composto, aqui eu estou com uma diferença de 19,58, então R$19,58, que seria essa diferença entre o juro simples e o juro composto. Então, graficamente, vamos pensar graficamente o que está acontecendo com essa taxa. Então, no juro simples, ela está aumentando linearmente, tá? Então, o juro vem aumentando aqui linearmente no juro simples. Então, todo período ele vai aumentar o mesmo valor. Já no juro composto, ele aumenta algo mais parecido com uma exponencial. Então, ele aumenta de maneira exponencial e não linear. Na medida que o número de períodos vai crescendo, então aqui a gente tem número de meses versus o valor, tá? Então, na medida que o número de meses vai crescendo, essa diferença entre o juro simples e o juro composto vai aumentando. Então, sempre que a gente está falando num juro composto, a gente está falando numa estrutura exponencial e num juro simples numa estrutura linear. E quanto maior o número de períodos, maior será essa diferença entre eles. Só voltando aqui então, nessa nossa discussão de juro simples e juro composto,
Só mostrando para vocês então, falando em taxas da diferença entre juros simples e juro composto. Se eu pegar um empréstimo de R$100 a juros simples, eu vou pagar 60% num ano, considerando 5% ao mês. Estaria pagando 79,58% ao ano, considerando uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Então a gente vê aí que a gente está pagando uma taxa bem diferente entre o juro simples e o juro composto. O importante vocês saberem que sempre que a gente estiver discutindo, não só aqui no curso, mas para a vida de vocês também, é importante sempre salientar que a gente vai estar sempre querendo achar juro composto e não juro simples. A gente sempre vai estar discutindo juro composto e nunca juro simples.